você está aí com a gente também, acompanhando uma grande festa. Para mim, a gente já comentou isso hoje de manhã, a Vitória falou disso, é a festa mais importante que a gente tem na igreja. E por isso nós temos convidados muito especiais, que somos nós mesmos. Olha que delícia. Nós trouxemos amigos, nós trouxemos a família. Então, os nossos amigos aí que chegaram são todos muito bem-vindos, porque hoje vocês vão prestigiar um acontecimento muito importante. É um acontecimento muito especial na vida de qualquer ser humano, né? A gente nasce, a gente casa, a gente se forma na faculdade, a gente tem filho, tudo isso é emocionante, a gente chora, a gente faz festa, né? Comemora. Mas o dia do batismo é um dia que tem outro significado, principalmente para os batizandos, né? Então, que Deus nos abençoe e a festa está acontecendo aqui e está no céu também. Sinto refletir o pesar que sentiu o primeiro de nós, quando no jardim esperava por Deus ao ocaso do sol, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali que eu quero morar. Quando o sol se põe, sinto um grande vazio, é saudade do lar, vendo a luz sumir, deixando a noite nascer. Sinto vontade de estar bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali.
Amém, igreja. Amém. Boa tarde. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui nesta igreja tão aconchegante. Quer dizer que estamos aí com uma audiência online também, certo? Então, boa tarde, você que está nos acompanhando aqui, programação especial da Igreja do Boa Vista. É muito bom ter a sua companhia, você que está conectado. Agora, eu posso dizer para você que está conectado que ao vivo foi mais bonito, tá bom? Não foi não, pastor Gerson? Olha, Helder, música tocante, é de vocês dois, música tocante, inspiradora, eu quero estar lá. E eu também quero sempre confiar, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Na verdade, a Vivi, né, mencionou amigo de longa data, quando a gente já puxa o óculos assim, já começa a denunciar, né? Especialmente quando é um óculos roxo assim, né? Olha, o que aconteceu, né? Eu comprei um óculos de farmácia, né? Eu preciso mandar fazer um óculos, preciso fazer exame, mas comecei a ter dificuldade. Já tinha feito um exame, né? Já tinha feito um exame, deu 1,5 ali de grau. Vou à farmácia rapidinho, o óculos durou 2 semanas, aí eu comprei um outro em farmácia para resolver o problema. Né, Vivi? Aí a Vivi ali fora falou assim, pastor, eu também já estou começando a usar óculos e tal, mas tá bom, a gente é de uma data boa, né? Uma data boa. Estou feliz porque hoje é um dia de festa, é um dia de celebração. E nesse dia de celebração, eu gostaria de compartilhar uma mensagem bíblica com vocês para este momento em que nós vamos estar coroando este dia com uma atividade, com uma cerimônia linda e maravilhosa. Há um texto na Bíblia, eu tenho que ligar aqui, né? Claro, pronto, tudo funciona. Há um texto na Bíblia escrito pelo sábio Salomão. Você sabe que Salomão, depois de Jesus, né, foi o homem mais sábio que viveu sobre a terra. Ele pediu a sabedoria a Deus e Deus lhe deu sabedoria. Só que em algum momento da vida, Salomão se desviou de Deus. Ele se afastou de Deus. Ele abandonou a Deus. E no final da vida, arrependido e até mesmo triste, num estado meio depressivo, ao olhar em retrospecto tudo aquilo que ele havia feito, e não querendo que gerações futuras cometessem os mesmos erros, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E é interessante que no último capítulo do livro de Eclesiastes, logo no comecinho do capítulo, ele diz assim: lembra-te do teu Criador. Você vai se lembrar do verso, lembra-te do teu Criador quando? Se ele escreveu para se lembrar, é porque em algum momento o ser humano podia se esquecer. Não é fato isso? Especialmente quando tudo está bem, imagine só, a família está legalzinha, uma poupança, né? Não se fala muito de poupança hoje, mas um investimento ali, né? Uma reserva financeira, uma segurança, saúde, casa própria, amigos, está tudo redondinho, está tudo certinho, parece que é uma tendência natural do ser humano para se esquecer de Deus. Salomão também foi um homem muito rico, muito próspero. Infelizmente, em algum momento da sua caminhada, ele se esqueceu de Deus. Ainda neste capítulo do livro de Eclesiastes, mais no final, ele fala algo impressionante que é uma palavra de sabedoria para todos nós. Ele disse assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. É interessante destacar aqui que temer a Deus não significa ter medo de Deus. A propósito, deixa eu fazer aqui alguns comentários. Existem muitas pessoas que têm uma ideia completamente distorcida de Deus. Não querem saber de Deus. Gostam de Jesus, que também é Deus. É Deus. Gostam de Jesus do Novo Testamento, mas não gostam do Deus Yahvé do Antigo Testamento. São pessoas que cresceram tendo uma ideia distorcida de quem é Deus. Sabe por quê, queridos? As primeiras impressões que uma pessoa recebe de Deus, ela recebe do seu pai e da sua mãe. E, infelizmente, nós vivemos num mundo caído e nem sempre os pais representam adequadamente Deus. Acabam sendo hostis, violentos. Eu, uma vez,
eu fui visitar um aluno lá no Rio Grande do Sul, era meu aluno, e ali na casa daquela pessoa, a mãe dizia assim: você vai ser igual ao seu pai. Bem, o pai obviamente não era um bom exemplo para o filho. E as palavras, elas têm um poder. As palavras têm poder. As palavras, elas são poderosas. É interessante que no final da vida, Salomão, ele escreve: tema Deus, não no sentido de ter medo, mas no sentido de ter respeito, no sentido de ter reverência, no sentido de ter amor. E guarde os seus mandamentos. Isso é uma palavra de sabedoria. É uma palavra de sabedoria. Em algum momento da nossa vida, nós podemos nos desviar, nos esquecer de Deus. E voltando aqui à questão das impressões que uma criança recebe do seu pai e da sua mãe, ainda no Rio Grande do Sul, eu nunca me esqueço. Eu estava ali na frente de um outlet de sapatos. Ali tem fábricas de sapatos. E eu saí um pouquinho do outlet e vi dentro de um carro um pai quase que espancando uma menininha de 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade. E o pai dizia assim: cala a tua boca, menina, e ameaçava de bater com o cotovelo. Eu me aproximei, fiquei bem pertinho do carro para evitar que qualquer coisa desagradável ali acontecesse. Já parou para imaginar que tipo de impressão essa garotinha iria receber do seu pai e da sua mãe? E que tipo de impressão ela receberia de Deus? Se Deus é pai, igual meu pai eu não quero não. Por outro lado, eu me lembro de estar dando aula para uma turma do 2º ensino médio. Eu chamei uma garotinha. Essa garotinha também tinha ali uns 5 anos de idade, filha de um grande amigo meu, Elmer, lá do Rio Grande do Sul, cidade de Taquara. E ali eu a chamei, estava dando uma aula sobre a pessoa de Deus, quem é Deus? E aí eu chamei a garotinha, uma turma estava meio inquieta, e eu aproveitei e chamei a garotinha para tentar contornar ali a bagunça daquela turma. E aí eu perguntei para aquela garotinha assim: como é Deus para você? E ela foi assim, espetacular. Ela olhou assim para cima para mim, olhou para a turma, porque é pequenininha, e disse com a boca cheia: Deus é como meu pai. Depois eu cheguei para o Elmer, meu amigo, e disse: Elmer, parabéns. Parabéns pela educação, parabéns pelo exemplo. Você percebe como isso é importante, queridos? Muitas vezes as pessoas não gostam da figura de um Deus ou da figura do Deus do Antigo Testamento porque tem uma imagem completamente distorcida desse Deus. Uma imagem errada de Deus. Gostam do Deus do Novo Testamento, mas é o mesmo Deus. É a mesma pessoa. Ou melhor, é um único só Deus. São pessoas distintas, mas um único Deus. Acreditamos na doutrina da Trindade. Agora veja bem, queridos. É interessante que lá no Éden, quando Deus criou a humanidade, lá no Éden Deus colocou um sinal, um lembrete, para que o ser humano jamais se esquecesse de quem? De Deus. E qual foi esse lembrete? O sábado. Nós chamamos esse sábado de o sábado da criação. O sábado foi dado para a humanidade como um lembrete para essa humanidade jamais se esquecer de quem era Deus e de quem a humanidade é. Pare para pensar comigo. Imagine ali aquele boneco. Vamos ler. Como Deus fez o ser humano? Deixa eu ler o texto. Olha que texto incrível, queridos. O salmista, no Salmo 8, verso 3, ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Se você ler atentivamente este texto em paralelo com o texto de Gênesis 2, você vai perceber que a linguagem é a mesma.
O salmista empresta de Gênesis a linguagem, as palavras para escrever este texto. É uma linguagem de realeza. Note bem, é uma linguagem de realeza. Quando contemplo os teus céus, que é o homem para que dele te lembres? Fizeste-o por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra, o coroado. Quem é que é coroado? Rei. Quem é coroado com honra e com glória? Rei. Então o ser humano ali, ele foi coroado de honra e de glória, é uma linguagem de realeza. Interessante que tudo foi colocado para o homem dominar, ter domínio debaixo de seus pés. Quando o ser humano foi criado e colocado lá no Jardim do Éden, a posição que ele ocupava ali no Jardim do Éden era uma posição elevadíssima. Você está percebendo? A posição do homem no Jardim do Éden era como de um vice-rei. Um vice-rei, um vice-governante. Era a imagem de um representante de Deus. Olha só, está vendo esse pontinho azul? Você sabe o que é esse pontinho azul? Você sabe o que é? Deixa eu ver se eu consigo... Opa, fiz coisa errada aqui. Como que eu faço para acionar aqui a luzinha? Acho que é aqui, ó. Você está vendo esse pontinho azul? Hã? Consegue enxergar? Sabe como que essa foto foi tirada? A sonda Voyager estava a 6 milhões de quilômetros da Terra, se despedindo do sistema solar, e ela passa a tirar um monte de fotografias dos planetas, e aí está a fotografia do planeta Terra. E essa foto ficou conhecida como Blue Pale Dot, pontinho azul. Pontinho azul. Pálido ponto azul. Ou pálido pontinho azul suspenso sobre o nada. E essa imagem, ela inspirou um astrônomo, um astrofísico ateu, a escrever uma poesia. E ele escreveu este livro aqui, olha. Pale Blue Dot, ponto azul. Pálido ponto azul. E o autor é Carl Sagan. E note, é uma poesia bonita, mas perceba a perspectiva sem Deus. Como é uma perspectiva triste, como é uma perspectiva sombria, como é uma perspectiva desesperadora. Embora uma poesia bonita, que essa foto tenha provocado ou possibilitado uma reflexão profunda sobre quem é o homem, mas é uma poesia triste. Dá uma olhadinha. Ele escreveu, é uma poesia enorme, mas eu peguei apenas um trechinho. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há indícios de que vá chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. Veja bem, ele diz assim, olha, as nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, em outras palavras, ele está dizendo que nós não somos nada. Não é isso? Suposta autoimportância. Que é o ser humano? O que é o ser humano? Olha o tamanho do universo. Olha o tamanho do universo. Olha a quantidade de estrelas, a quantidade de galáxias. Olha esse pontinho suspenso sobre o nada. O que é o ser humano para achar que é alguma coisa arrogante, etc. e tal? Bom, tem um lado interessante na reflexão dele, mas ela é triste, sombria e desesperadora porque coloca de lado a figura de Deus. Agora veja bem, eu contrasto essa poesia com outra poesia escrita por dois cientistas cristãos. O primeiro, o Dr. Fazel Yohanna, ele é um astrofísico cristão. E o Dr. Hugh Ross, o Dr. Fazel Yohanna, ele é um bioquímico. E o Dr. Hugh Ross, ele é um astrofísico, ambos cristãos, e escreveram em parceria o livro Who Was Adam? Quem foi Adão? E eu peguei um trechinho do texto deles e ele diz assim, se você se perder nos números,
Não se preocupe, eu vou explicar depois porque eu também me perco, porque são grandezas astronômicas. Ele disse: a casa da humanidade está localizada na Via Láctea. Essa galáxia espiral mede cerca de 120 mil anos-luz de diâmetro e consiste em cerca de 200 bilhões de estrelas. No entanto, a Via Láctea é apenas uma pequena galáxia em uma coleção de 27 galáxias, abrangendo 3 milhões de anos-luz. Juntas, elas compreendem apenas uma pequena fração do universo, que contém aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia inclui uma média de cerca de 100 bilhões de estrelas, perfazendo um total de cerca de 20 bilhões de trilhões de estrelas. Agora, preste atenção nisto. Como uma parte infinitesimal do universo, a pequenez da Terra parece incompreensível. Mas ali, no meio, está o homem. Note, de um lado, cientista ateu dizendo a nossa suposta importância. E por outro lado, diz, olha, o universo é grande. Ele diz a mesma coisa, o universo é grande, é enorme. Se você se perdeu nos números, eu também já me perdi, porque são grandezas astronômicas. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, o universo é grande, o universo é enorme, o universo é muito, 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 muito grande. E nós somos, de fato, pequenininhos, 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 ínfimos, porém, e são as adversativas, porém, mas, porém, contudo, entretanto, que significa, olha, embora tudo seja muito grande e o ser humano muito pequenininho, nós somos importantes. É isso que ele está dizendo. E por que nós somos importantes? Por quê? Lembre-se da pergunta. Que é o homem para que dele te lembres? Por que Deus se lembra de nós? Por que Ele se lembra de nós? Porque nós somos filhos. 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 E como é que nós somos criados? Gênesis 1, 26 e 27 diz: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gente, aqui eu preciso fazer um ponto, a Bíblia não prega feminismo. Note, vou repetir, a Bíblia não prega feminismo e nem machismo. A Bíblia prega igualdade de gênero, homem e mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Agora tem um detalhe, queridos. O que é ser a imagem e semelhança? Tem alguém aqui que tem filhinho pequeno? Tem? Como que é seu nome? Hã? Nailie. E o seu filhinho? Caio. Qual a idade do Caio? 6 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nailie, você amou o seu filho só quando ele nasceu ou antes dele nascer você já o amou? Antes, né? Você se preparou para a chegada dele? Não? Durante a gravidez não se preparou? Tá bem, sim, essas coisas podem acontecer na esfera humana, não tenha dúvida, eu entendo. Mas eu não tenho dúvida de que quando você teve a notícia de que estava grávida, você amou essa criança. Estou errado? Temos aqui algum outro pai, uma outra mãe de primeira viagem? Recém? Temos. Foi filho planejado? Você então amou essa criança antes mesmo da esposa engravidar. Estou errado? Eu não tenho filho e quero ter filho. E sem saber se vou ter ou não, eu já amo a ideia de ter um filho. Agora, note bem, Deus conhece todas as coisas. Você não é acidente. Você não é fruto de um acidente cósmico. Você foi planejado. Você foi amado. E mais do que isso, quando Deus criou você à imagem e semelhança dele. E aí eu quero falar rapidamente sobre algo que nós chamamos de aliança da criação. O que é aliança da criação? Deixa eu perguntar para você, como é seu nome?
Bruno? Bruno? É Bruno? Éder, perdão, a máscara atrapalhou. Éder, quantos anos tem seu filho? 5. Rafaela, filha. Vamos imaginar que isso jamais aconteça. Mas se, porventura, da vida, essa menina fizer escolhas que desagradam você, você vai abandoná-la? Porque você assumiu um compromisso de amá-la para sempre. Aconteça o que acontecer e custe o que custar. Não é esse compromisso que você assumiu? Porque ela é sua imagem. Ela é conforme a sua semelhança. Então, quando Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, Ele disse assim para o ser humano, com outras palavras, mas a ideia, ao dar o sábado para o ser humano, Ele estava dizendo assim para o ser humano, olha, está aqui esse sinal, o sábado. O sábado é um sinal de compromisso que eu assumo com você, com a humanidade, de me relacionar com você para sempre. Aconteça o que acontecer e custe o que custar. E, infelizmente, aconteceu. O que aconteceu? O pecado. Esse filho se tornou rebelde, quebrou a aliança, e as consequências foram trágicas. As consequências foram devastadoras. E eu posso dizer que a doutrina mais fácil de se comprovar cientificamente é a doutrina do pecado. Sabe por quê? Porque todos nós sentimos na pele as consequências do pecado. As consequências da degeneração da raça humana. Nós olhamos as consequências na rua, na natureza, no mundo, na sociedade, na política, em tudo, na saúde, na imoralidade, na violência. Como o homem se desviou de Deus. Mas lembre-se, lá na criação, quando Deus criou o seu filho, a imagem e semelhança dele, ele assumiu esse compromisso de se relacionar com a gente. Aconteça o que acontecer e custe o que custar. E quanto é que custou? Tudo. Tudo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, hoje temos uma linda história. História de pessoas que entenderam que, embora sejam pequenininhas, na imensidão do universo, pode fazer um fundo, viu, meu amigo? Excelente. Hoje temos pessoas aqui que entenderam que são pequenininhas na imensidão do universo. O universo é grande. E elas entendem que são pequenininhas, frágeis. Mas elas entendem mais do que isso. Elas entendem que são pecadoras, como eu, como você. Elas entendem que custou caro para Deus recuperar o relacionamento que foi rompido. Custou o precioso sangue de Cristo. E elas entendem que a única maneira de haver uma reconciliação, uma restauração desse relacionamento é por meio da morte de Cristo, é por meio do sacrifício de Cristo. E hoje, quando elas já se decidiram, na verdade, mas hoje, quando elas descerem nas águas batismais, elas vão estar demonstrando publicamente ao Senhor, estarão demonstrando publicamente para o universo o Senhor a quem elas estão servindo. Eu quero ler o último texto da palavra de Deus. 2 textos. Isaías capítulo 40, verso 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Deus, Ele não se cansa e nem se fatiga. Olha só o que diz mais aqui no verso 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo? Levante os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder.
nenhuma só venha a faltar. Queridos, a palavra hebraica para criou aqui, o verbo criar, é o verbo bará. É o mesmo verbo utilizado no primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Essa palavra, esse verbo bará, só permite Deus como sujeito da ação. É um verbo que é empregado 49 vezes no Antigo Testamento e só aceita Deus como sujeito da ação. Só Deus. Ele é o Criador do universo. É Ele quem criou todas as estrelas, todas as galáxias, com perfeição. É Ele quem criou o ser humano. Ele chama cada estrela pelo seu próprio nome e nenhuma vem a faltar. E se Ele conhece o nome de cada estrela, Miguel, Ele conhece o seu nome. É Binho, né? Kiko, Ele conhece você. Thales, Ele sabe quem é você. E eu esqueci de apresentar, o meu amigão está aqui comigo hoje. Deus sabe quem é você. Você não é um acidente. Você foi projetado, planejado por Deus. Cada um de vocês. Agora tem um outro lugar, um outro contexto, onde na Bíblia é empregado o verbo bará. É o Salmo 51, verso 10. Abra sua Bíblia. Salmo 51, verso 10. Salmo 51. Davi, naquela oração, ele diz assim: verso 10. Qual é o verbo que ele usa no verso 10? Cria. Lembre-se, a mesma palavra, o mesmo verbo, bará, só aceita Deus como sujeito dessa ação. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero perguntar aqui, hoje nós temos, são 4 batismos, pastor, 5? 5 batismos. Preciosas almas, preciosas vidas sendo entregues nas mãos do Criador, voltando para as mãos do Criador. Que experiência linda! Mas eu preciso fazer uma pergunta: existe mais alguém aqui hoje, esta tarde, que sente que precisa dessa obra sobrenatural para que Deus crie em você um coração puro, um espírito inabalável? Estamos falando aqui só para pecadores, inclusive eu sou pecador. Todos nós necessitamos de um Salvador, um Deus que nos ama, um Deus que nos projetou, um Deus que assumiu esse compromisso de se relacionar com a gente para a eternidade. Tem alguém aqui essa tarde que gostaria de dar um passo que ainda não foi dado e dizer assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu não sei como eu faço isso direito, Senhor, mas eu quero. Eu senti o Senhor falando no meu coração: eu quero entregar a minha vida a Ti. Não sei muito bem quais são os passos, mas eu quero começar, Senhor. Temos alguém? Gostaria de se manifestar? Tem alguém que gostaria de estudar a Bíblia? Amém, Deus seja louvado. Tem alguém que gostaria de estudar a Bíblia para conhecer melhor que passos podem ser dados para ir em direção aos braços do Pai? Temos alguém aqui esta tarde? Vem aqui à frente, a gente vai orar junto. Que linda decisão. Qual a sua idade? 9 anos. Eu me batizei, eu tinha 12 anos de idade, né? Isso faz aí uns 30 anos, 33 anos atrás. Como que é seu nome? Lucas. Que decisão linda sua, viu, Lucas? Linda decisão. É a decisão mais importante da sua vida. Tem mais alguém aqui? Eu vou orar. Tem mais alguém que gostaria de dizer assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. Dá-me um novo coração, Senhor. Dá-me força para resistir ao mal. Faz de mim uma nova criatura. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tá bom, eu vou orar aqui com o Lucas. Tem?
Tem online? É verdade, pode ter online. Então é o seguinte, você está assistindo, me fale, Facebook e YouTube. Se você está assistindo pelo Facebook, YouTube e está sentindo tocado para tomar essa decisão, deixe o seu comentário aí e diga: eu quero ser batizado, ou eu quero entregar a minha vida a Jesus, ou eu quero estudar a Bíblia, quero fazer parte de um pequeno grupo, ou quero fazer parte de uma classe bíblica. Eu tenho certeza de que a igreja vai cuidar de você. Então, se você tem esse desejo, não demore não, escreva, manda a sua mensagem. E neste momento eu quero orar com você. Vamos falar com Deus? Eterno Deus, Pai de amor, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos porque quando nós estudamos a tua palavra, nós reconhecemos de que não estamos sozinhos na imensidão do universo. É essa mensagem que o sábado nos transmite. A imagem de um Deus que é um Deus de perto e não de longe. Um Deus que está bem próximo de cada um de nós. Um Deus que está trabalhando incansavelmente para recuperar tudo aquilo que foi perdido por ocasião do pecado. Senhor, transforma o nosso coração. Faz de nós uma nova criatura, Senhor. Restaura em nós a tua imagem. E quando Cristo voltar, que nós possamos estar prontos, preparados para nos encontrarmos com Ele. Abençoe a decisão desse juvenil Lucas, Pai. Que decisão linda. Que o Senhor o fortaleça na sua caminhada de preparação para o batismo e também na sua caminhada de preparação para a vida eterna. Abençoe esta comunidade. Abençoe cada decisão tomada no íntimo do coração, inclusive daqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui à frente os nossos batizandos. Podem vir, por favor. Nicole, o Renan, o João, o Valderlei. E tem mais um aí que eu estou esquecendo aqui. O Edivaldo, Nicole, Renan, o João e o Valderlei. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem por hábito, quando as pessoas vão se batizar, que elas possam professar publicamente, diante de todos, o voto de batismo, compromisso que vocês fazem com Deus e com a igreja a partir de agora. Esse voto ele tem 13 perguntas, mas eu vou resumir em 3 perguntas essas 13. A primeira é: você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e deseja viver num relacionamento redentivo com Ele? Sim. Você aceita os ensinamentos bíblicos contidos na declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Todos aqueles estudos que vocês puderam fazer, né, sobre a volta de Jesus, o milênio, a lei de Deus, a guarda do sábado, o cuidado com o corpo, o dom profético. E você se compromete a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? Sim. Você deseja também ser batizado como testemunho público de sua fé em Jesus Cristo para ser aceito na comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E você deseja apoiar a igreja e sua missão como fiel mordomo, mediante a sua influência pessoal, dízimos, ofertas e uma vida de serviço? Sim? Então, irmãos, havendo essas pessoas feito o seu voto de batismo aqui publicamente, eu pergunto a todos os membros batizados se você levanta a sua mão em apoio ao batismo deles nessa tarde. Amém. Então está votado aqui pela igreja o batismo de vocês e nós queremos fazer uma oração nesse momento para que Deus abençoe e lhes dê força para esta caminhada com Jesus. Assim como estamos, vamos curvar a nossa fronte e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem conduzido a tua igreja até aqui e continuará conduzindo até o fim.
E te damos graças porque o Senhor nos permite alcançar pessoas com a pregação do Evangelho. E o Teu Santo Espírito toca o coração dessas pessoas para que elas se entreguem a Jesus, para que elas encontrem forças para vencer tudo que precisa ser vencido e andar firmemente na vida cristã até a eternidade. E nesta tarde nós estamos felizes pela decisão de cada um aqui, do João, do Edivaldo, da Nicole, do Renan e também do Valderlei. E pedimos que o Senhor esteja com eles, dirigindo o batismo deles e o novo nascimento, que seja para a salvação deles e que seja para a salvação de muitas pessoas que por intermédio deles puderem ser discipuladas para o Teu reino. Continue abençoando a nossa igreja no trabalho de pregar, levar a mensagem a este mundo e abençoe agora esta cerimônia, nós te pedimos por Jesus. Amém. Nós vamos então agora nos preparar para o batismo e vamos aqui, os irmãos podem dar continuidade aqui. Como ministro do Evangelho para a remissão dos teus pecados, para o início de uma nova vida com o Senhor Jesus, Ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renan e Nicole, como nós mencionamos, hoje é um dia de muita alegria, um dia de festa. Em algum momento a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho alcançou o coração de vocês e essa graça transformou a vida de vocês. E como uma demonstração de fé, uma resposta ao chamado de Deus, vocês hoje estão aqui demonstrando publicamente o amor e fidelidade de vocês. E de acordo com o desejo de vocês, em cumprimento à ordem do Mestre, para a remoção dos seus pecados, para que o nome de vocês seja escrito no livro da vida, eu e o pastor Gerson Quiles batizamos o Renan e a Nicole em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O João, a gente tem tido a oportunidade de conviver um pouco junto. Um adolescente que acabou de sair da pré-adolescência, né? 13 anos, uma fase linda da vida, fazendo a escolha mais bonita e a escolha mais importante de sua vida. E não tem como eu não me lembrar do dia em que eu desci nas águas batismais, João. Tinha quase a sua idade, era um pouquinho só mais novo. Mas foi a escolha da minha vida mais importante, porque depois dessa escolha vieram as outras escolhas importantes, mas a mais importante eu já tinha feito. Aí depois veio a escolha da faculdade, aí depois veio a escolha do casamento, aí depois vieram outras escolhas, mas a mais importante eu fiz na juventude. E eu agradeço a Deus por ter nascido num lar cristão. E eu creio que você está fazendo a melhor escolha, viu, João? Menino de ouro, um menino inteligente. A família está aqui
Estou vendo ali a família querida, Dona Maria. Dona Maria, o pai está aí também. A mãe. A família toda está aí. Olha que coisa linda. Você é muito querido, viu, João? Você não é fruto do acaso. Você foi planejado, projetado. Que Deus abençoe você, viu, João? E temos aqui também o querido Edivaldo. Ele que recebeu estudos com o Josa, né? Que está aí também. Eu já vi o Josa por aí em algum canto. O Josa está aí, não tá? Ok, está por aí, está circulando. E a família com certeza está aí também. É um momento muito especial para toda a família ver o Edivaldo aqui essa tarde. E nesse momento, então, atendendo a ordem do Senhor Jesus e o desejo que vocês manifestaram, né? Para a remissão dos vossos pecados, para que o vosso nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, João e Edivaldo, pastor Fred e eu, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu aproveitar este momento, porque ele é muito tocante. Quem deu estudo bíblico para o João foi a Dona Maria, né, Dona Maria? Uma avó ali se dedicando para estudar a Bíblia com o neto. Às vezes, os filhos acabam alçando voos mais altos que os pais. Meu pai fala isso. Ele diz assim: filho, você voou mais alto do que o pai. E é bom que assim seja. É bom que assim seja.
Os filhos não foram criados para realizar os sonhos frustrados dos pais. Meu pai também escreveu isso num dos livros que ele escreveu. Eu estou falando isso porque nós não conhecemos todas as possibilidades. Existem muitas variáveis na nossa caminhada, muitas variáveis. Mas o fato é que Deus está chamando cada um de nós, no seu tempo, do jeito que Deus sabe o que é melhor. E Deus está chamando. Quem sabe tem alguém da família, alguém próximo, que precisa de uma decisão. Precisa, quem sabe, dar um passo de fé. Nós estamos caminhando todos juntos para o mesmo lugar. Lembre-se disso, estamos caminhando juntos para o mesmo lugar e não queremos caminhar sozinhos. Mas, se tivermos que caminhar sozinhos, nós sabemos que não estamos sozinhos porque Deus está com a gente. Mas nós queremos caminhar junto com a família, junto com os amigos, colegas da escola. Então é um compromisso, né, João? De testemunhar na família, testemunhar para os amigos da escola. Essa é a nossa vida. Que Deus abençoe você ricamente. Edivaldo, Deus abençoe você, sua decisão linda, sua escolha linda. Deus o abençoe rica e poderosamente. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem seu tempo debaixo do céu. Deus que fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito.
Música